vamos pensar em Jesus para a nossa oração inicial de hoje. Papai do céu, estamos mais uma vez aqui, em busca do conhecimento, em busca de paz, em busca de solidariedade para com os nossos irmãos. Agradecemos porque aqui estamos, pela saúde que nos possibilita virmos até aqui. Agradecemos pelas pessoas que estão sempre disponíveis para nos dar uma palavra e ensinar algo mais. Agradecemos a espiritualidade que nos acompanha, Irmã Lúcia, mentora espiritual dessa casa, e todos os espíritos amigos que trabalham aqui na nossa casa e nos acompanham em todos os nossos trabalhos. Então, agradecemos mais uma vez ao Pai e que assim seja. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, esses ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais do que isso, seriam uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Disse que é para ter mais méritos, mas então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada ter feito para justificar esta posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? É o que ainda fica mais difícil de entender, é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essa desigualdade que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem por parcialidade. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa, e hoje considera-os suficientemente maduros para compreendê-la. Eis porque a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Alô. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Bem, pessoal, provas redentoras. Para variar, eu gosto sempre de falar um pouco sobre as palavras que compõem o tema, né? Provas é sinônimo de teste, de avaliação. No meio jurídico, né, no direito, ele também é todo o meio utilizado para convencer o juiz, tá? E redentoras vem do latim redemptore. Alô? Ô Roberto, alô. Vem do latim redentore e quer dizer pagar o resgate, se livrar do débito. Tá? Então, provas redentoras seriam os nossos testes, as nossas avaliações e a maneira da gente convencer Deus de que estamos resgatando todo o mal que a gente possa ter feito a nós, a alguém próximo, a inimigos, enfim, a instituições, a nossa vida como um todo. E quando se fala em provas, penso eu que o mais importante
não é a gente parar para pensar em como são difíceis as provas pelas quais passamos. Como é complicado pensarmos na doença, na traição, na agressão moral, física, mental, sexual, nos problemas financeiros, nas derrocadas, enfim. O mais importante de uma prova não é analisarmos o porquê dela. Infelizmente, todos nós, por ainda estarmos em aprendizado, paramos para pensar, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço, eu acho que eu não mereço, será que eu mereço? Pô, se eu mereço, meu Deus, o que eu fiz, né? Para merecer isso? Enfim, e esses pensamentos, e muitas vezes sentimentos em relação às nossas provas, fazem com que a gente fique o quê? Patinando. A gente não ata e não desata. Sobe no muro, não desce, e daí nem sobe mais. Fica ali, pensando, remoendo. E o mais importante das provas é pararmos para pensar o para quê dela. Isso muda toda a nossa dinâmica mental. É só a gente analisar. Se a gente pegar um problema nosso, a gente ficar ali, ai, poxa, eu não queria que isso acontecesse comigo, não vai adiantar. Agora, se eu perguntar para mim ou para Deus, pô, para que isso tudo está acontecendo? Pô, deve ser para vencer o meu desânimo, a minha tentação, o meu orgulho, o meu vício, é para eu combater o meu egoísmo. A partir do momento que a gente começa a fazer essa análise, a gente começa a desatar o nó do problema. A gente começa a esfriar a cabeça e a pensar o quê? Em soluções. Porque muitos de nós, quando surgem os pepinos, os abacaxis na nossa vida, a gente prefere chamar a Deus ou alguém para nos ajudar ali. Meu Deus, me ajuda que eu não sei o que eu faço. Faz parte? Faz. Mas não dá para ser sempre assim. Porque muitas vezes os nossos problemas vão começar a serem solucionados pela nossa tranquilidade em relação a eles. Na hora que a gente começar a encarar as nossas provas, realmente como avaliações e que estamos sendo testados, e não pensar se aquilo é por causa de algo que eu fiz no passado recente, se eu fiz no passado em outras vidas. Porque se a gente começar a remoer isso, a gente não vai sair daquela situação. Agora, quando eu começo a encarar que eu estou sendo provado, estou sendo avaliado, isso é uma questão divina, é uma lei, faz parte da vida, não tem como a gente escapar disso. Não adianta a gente ficar em devaneios, em loucuras, em fugas da realidade, seja através de bebida, de jogo, de sexo, de dinheiro, de ganância, de fazer o que quer que seja. O importante é a gente parar e falar, poxa, eu preciso resolver isso. Porque a gente resolvendo aquele problema, muitas vezes vamos resolvê-los de uma vez por todas. Se a minha capacidade de persistir no bem é baixa em relação a problemas que venham acontecer comigo, eu vou sendo testado. A partir do momento que eu começar a vencer e não me deixar desanimar com a vida, com as pessoas, começar a resistir mais. E vocês mesmos podem analisar a sua vida. O que era um problema na nossa infância, hoje pra gente, a gente fala, meu Deus, né? É ridículo. Não é verdade? Na escola, quando a gente tinha lá medo de fazer uma prova, receio de apresentar um trabalho, que era o fim do mundo pra gente.
Fala, meu Deus, vou ter que fazer isso, vai ser aquilo. Hoje em dia a gente olha isso, vê nossos filhos, nossos sobrinhos fazendo, a gente não... Fala, meu Deus, fica tranquilo, vai passar. Por que disso? Porque a gente já conseguiu uma autonomia, uma independência, uma sabedoria em relação àquela vivência escolar passada. E que hoje a gente pode tranquilamente repassar para os filhos, ou para os mais jovens. E é assim na vida moral, é assim na vida espiritual. A gente precisa passar por alguns momentos difíceis para entender a nós, para melhorar a nós. E a gente seguir adiante nesse projeto espetacular que é a nossa própria vida. Cada um que está aqui hoje é um mundo em particular, é um bem divino, criado especialmente. Ninguém aqui é igual a ninguém. Temos características parecidas, traços de personalidade parecidos, mas cada um aqui é uma individualidade. E fomos criados para um dia sermos independentes, termos autonomia, e encararmos todo esse projeto maior aí e divino para auxiliar e ajudar e fazer cada vez mais parte dele. Mas para isso tem que ter esse esforço, esse momento de encarar os problemas, as dificuldades, as nossas provas, os nossos testes, com outro olhar. Eu sei que eu falando aqui em cima pode parecer fácil. Ah, é fácil falar, Roberto. Você não tem a mãe que eu tenho, você não tem o problema que eu tenho. E vocês também não têm os problemas que eu tenho. Mas isso que eu estou falando serve para mim, serve para todo mundo. E vocês podem ter uma certeza. Quando a gente não consegue vencer uma prova ali, ela vai continuar. Às vezes pode ter uma pausa, um tempo, uma moratória, né? Às vezes a gente reza tanto que a gente até consegue uma moratória para os problemas. A gente fala, meu Deus, dá uma folga para me recuperar. E muitos de nós conseguimos, porque estamos realizando algumas coisas boas na nossa vida e a gente consegue um prazo, né? Uma folga, uma bandeira branca em relação a alguns problemas, e a gente retoma. Mas se a gente não se reajusta e retoma a nossa linha ali de esforço, de renúncia, de querer realmente vencer os nossos defeitos, as nossas dificuldades, os problemas vão voltar. Levante a mão aqui, quem que já não aconteceu isso? Que tinha um problema, ele parou e depois de um tempo continuou. É justamente isso. Porque muitas vezes, daquela primeira vez, a gente não aprendeu o que a gente tinha que aprender. Tem uma música do Gonzaguinha que ela... eu acho espetacular a energia que passa essa música, né? Que é aquela música que fala viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Nessas 4 frases aí, o Gonzaguinha foi muito especial, né? Ele fala ali a questão a gente não ter vergonha de ser feliz. Isso é super, hiper importante na nossa vida. Só que é importante a gente saber o que é ser feliz. Ser feliz não é ter dinheiro, não é a gente ser mais bonito que os outros, mais inteligente, ter mais, enfim, não são essas coisas equivocadas que a gente absorveu da nossa própria convivência aqui nesse mundo. Não ter vergonha de ser feliz é a gente buscar aquilo que a gente colocou como meta ali, de crescimento ideal, espiritual para a nossa vida. E a gente fala, não, eu vou querer aquilo, eu vou lutar por isso. Há quem diga que eu vou estar sendo fanático, há quem diga que eu vou estar sendo tolo, há quem diga
que eu vou estar sendo romântico, idealista, mas eu vou lutar por aquilo. E sem ter vergonha. E isso vai fazer com que a minha própria individualidade, meu próprio espírito ganhe forças para continuar. Mesmo que eu falhe, mesmo que eu erre, mesmo que não dê certo. Mas eu fui lá e tentei fazer aquilo que eu julgava ser o melhor. É por isso que às vezes a gente tem que avaliar o nosso nível de orgulho também. Porque muitas vezes a gente vai tomar uma opção e vai ser a errada. Mas muitos de nós, a partir do momento que a gente toma errado, a gente fala, é aqui que eu vou. E teima naquilo e vai ser mais infelicidade, mais tormento. Por quê? Lá no Céu e Inferno, que é uma literatura ótima, né, que o Allan Kardec nos deixou, ele diz lá que quanto maior o nível de imperfeição, maior será o nosso sofrimento. Não tem coisa mais lógica nessa vida do que isso, pessoal. E acreditem nisso, confiem nisso e pensem nisso sempre. Se você está sofrendo, é porque você tem alguma imperfeição. Se você é imperfeito, terá grande chance de você sofrer um pouco ou bastante. Vai depender da quantidade de imperfeições que você tiver e da intensidade dela. E o orgulhoso é um dos piores, porque o orgulho é algo que a gente menos reconhece em nós. É raro a gente falar, olha, na verdade eu estou me sentindo por baixo e eu não estou aceitando essa situação, e se não for assim, do jeito que eu acho que tem que ser, Deus que me desculpe, mas eu vou até o fim. E se arromba, né? Muitas vezes a gente faz isso. Vem pai, vem mãe, vem espírito mentor, vem avô, fala, filho, vai lá, faz aqui, ó. Não, eu quero isso, vai ser assim. E quanto maior o orgulho, maior é a queda, maior vai ser o sofrimento, maior vai ser o desespero, maior vai ser a necessidade de força para se recobrar, para se reerguer, tá? Então, nesse processo todo nosso, de vivência, de vida, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com esse danado que a gente criou e às vezes mantém em nossas vidas, que é o orgulho. E muitas vezes a gente vai ter assim, o orgulho é tão danado que nos momentos bons a gente se acha por cima. Quando tudo está bem na nossa vida, o orgulhoso pensa o quê? Poxa, já conquistei o bastante. Já sou o que eu deveria ser. Né? Já estou por cima da carne seca. Sou o rei da cocada. E até vim o quê? Algo para acordar a gente. E dependendo desse orgulho estiver muito acentuado, a queda vai ser maior. E há também o orgulho nos momentos ruins. Que esse às vezes é até pior, porque quando você está num momento ruim, o orgulhoso vai ficar fazendo o quê? Vai se vitimizar. Vai falar, meu Deus, eu não mereço. Não devia estar acontecendo isso. Por quê? Vai ficar lá, às vezes também tem aquele que vai se culpar, né? Vai se vitimizar, e vai ter aquele que também vai projetar a culpa nos outros. Isso a gente faz bastante nos momentos de dificuldade. A gente encontra a resposta dos problemas, é culpa do fulano. Isso está acontecendo porque é culpa de Deus. Né? Os mais orgulhosos vão culpar Deus também. Não, ele não está bem da cabeça. A justiça dele está meio torta para mim, porque não é possível estar acontecendo isso. E aí a gente angaria para nós mais débitos, né? Porque a gente não resolve o nosso problema e vamos exteriorizando, jogando para os outros a nossa culpa. E aí vamos alimentando ódio, vingança,
para pessoas que às vezes, na verdade, não tem às vezes culpa nenhuma daquilo que está acontecendo. E isso é muito sério. Porque de vez da gente encarar aquela prova, que seja de causas recentes ou de vidas passadas, a gente está, de vez de assumindo a nossa responsabilidade, a gente está fugindo dela. E por vezes, nessa de jogar a culpa em outra pessoa, fazer a outra pessoa se sentir mal, a minha vida é assim por culpa tua. Você não deixou, você não me apoiou, você não fez. E aí, a gente não resolveu o nosso problema, deixamos uma pessoa próxima a nós mais infeliz, e aí? Adquirimos mais débitos. E aí, é mais coisa para a gente pagar. E aí mais provas de redenção vão surgir na nossa vida. E aí o espetáculo de provas e repetição, que é a nossa grande agonia. Repetir as provas. Ter que refazer aquilo que a gente às vezes já chegou ali até quase passar, mas no último instante a gente desistiu e arregou e falou, cansei, e aí vai ter que fazer de novo. Seria como um aluno chegar nas provas finais, lá no último ano, e falar, não, agora não estudo mais, seja o que Deus quiser, vou fazer a prova, se passar, passou. Muitas vezes a gente faz isso com a nossa vida. Se der, Deus, se não der, também não estou nem aí. Mas aí, a gente vai estar aí, lá na frente, porque vai, meu Deus, por que eu não fiz aquilo? Devia ter feito. E aí a gente entra em desespero. Porque a gente vê o quê? O tempo perdido. Não tem coisa que machuca mais a nós todos da gente avaliar os erros cometidos e o tempo que a gente perdeu. Mas nesse momento não vai adiantar nada também se desesperar. Perdemos tempo, fazer o quê? Vamos continuar à frente. E é bom a gente sempre lembrar que na nossa vida, ela é feita de escolhas. E não vão haver escolhas sem riscos, pessoal. Principalmente aquelas que envolvem e dizem respeito à nossa paz, à nossa tranquilidade. Vocês podem ter certeza disso, que quando a gente quer seguir um caminho de realizações no bem, que a gente quer mudar os nossos valores, os nossos hábitos, formar novos hábitos, vocês podem ter certeza que vai ter muita energia, pensamento, pessoas e espíritos contrários a isso. Vão haver muitas barreiras, muitas delas dentro de nós e muitas delas fora de nós. Quando a gente for buscar as coisas boas, a parte boa da vida, vai haver entraves. E a gente não pode esquecer disso, pessoal. Não é porque eu estou estudando, não é porque eu estou me aplicando, não é porque eu estou desfazendo uma inimizade com alguém, que eu estou fazendo a caridade, que eu estou, aceitando humilhações, eu estou aceitando resignadamente os problemas. Não quer dizer que as coisas vão virar um paraíso na nossa vida. É só a gente lembrar de Jesus, pessoal. O Espírito Superior que passou aqui na Terra, do calibre dele, da envergadura dele, o governador do nosso planeta, sofreu o que ele sofreu, foi traído, foi negado, foi açoitado, humilhado. Ele, imaginem nós. Lógico, a envergadura espiritual dele permitiu tudo aquilo que ele passou. Mas pensem bem, por que não foi diferente? Vocês já pararam para pensar nisso?
Por que ele teve que passar por tudo aquilo, daquele modo? Não podia ser diferente, ele chegar, todo mundo, ó, meu Deus, convencer todo mundo, hipnotizar todo, sei lá. Porque não é assim, pessoal. Porque cada um de nós aqui pensa, faz e sente o que quer. É uma lei. Somos independentes. Ou rumamos para essa independência, na verdade. Porque somos escravos ainda do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E por esse motivo é que ele sofreu tudo aquilo. Porque mesmo que ele viesse até nos tempos de hoje, muita gente não ia acreditar nele, ia zombar dele e falar que ele estava louco. Se a gente vê hoje alguns feitos aí e as pessoas ainda falam, não estou nem aí. Acho que isso aí, se é verdade, se não é, não. Agora imagine naquela época. Então pensemos sempre no que Jesus passou na hora dos tormentos, na hora das dificuldades. E ele sempre manteve a cabeça fria. Isso vai ajudar muito a nós, na hora da gente falar, poxa, nesse momento, o que será que Jesus faria no meu lugar? É parar para pensar, gente. Ele mesmo deu vários exemplos que ele não fazia as coisas de rompante, não tomava ações, né, sem parar para pensar. Lógico, ele pensava rápido, mas ele agia. E não ficava parado. Se não fosse assim, aquela mulher adúltera estaria morta. Ele não teria tempo de demover daquela ideia de apedrejamento. Pensemos sempre nisso. Muitos espíritos superiores passaram por atrocidades que a gente nem imagina o que seriam. Espíritos como Paulo de Tarso, Pedro, apóstolo, todos os apóstolos foram martirizados no final de suas vidas. Não são vidas de alegria constante, não, é de muita luta, de muita persistência. No Espiritismo temos um grande exemplo, o próprio Chico Xavier. Vejam a vida dele. Não é uma vida, né? Mas ele veio com essa missão, se preparou para isso, sofreu, temeu, pensou em recuar, mas não o fez. E é assim com a gente, pessoal. A gente às vezes vai tentar temer, vai recuar, vai tentar falar, meu Deus, eu não quero. Mas a gente tem que pensar que isso é para o nosso bem. Que de alguma forma vai trazer fortalecimento para o nosso ser. Se a gente permitir que as provas nos enfraqueçam, isso demonstra que o nosso orgulho ainda é grande. Mas se a gente resolve seguir adiante, em algum momento, aquele sofrimento, aquela agonia, aquela aflição, vai ter fim. É por isso, o da leitura ali, na hora que a Guilmar leu, fala, a fé no futuro, a gente tem que crer nisso. Se a gente não acreditar que um dia as coisas vão melhorar, que se eu persistir nesse caminho, vai haver essa redenção, vai haver esse resgate, vai me livrar dos meus débitos. Se eu não crer nisso, a vida começa a perder sentido. E aí a gente vai se ligando mais às coisas terrenas. E quanto mais a gente se liga às coisas terrenas, mais sofrimento a gente vai ter. Porque tem muitas coisas, pessoal, que não acontecem simplesmente porque é só para provar o Roberto, ele vai para resgatar. Não. A gente sofre com algumas coisas que não estavam nem programadas para a gente passar. Mas enfim, já que estamos passando, são
acabam se tornando provas. E aí a gente tem que passar por aquilo. E de preferência, de cabeça erguida. Se esforçando para vencer. Agora, tem uma questão que é muito importante na nossa vida. Alguns anos atrás, numa palestra, eu falei sobre isso. A gente tem que pensar que todo o mal que a gente tenha feito, de alguma forma, ele gerou um arquivo no nosso inconsciente e que se arquiva no nosso perispírito e que de alguma forma geram até certas toxinas, venenos para a nossa alma e que vão passar para o nosso perispírito e que às vezes vão chegar até o nosso corpo físico. Então, muitas das doenças que a gente assimila para nós tem causas da nossa vida desregrada, mas muitas vezes tem a ver com o nosso mental, com a forma da gente pensar e sentir e agir em relação à nossa vida. E cada pensamento, cada ato maléfico que a gente gera, são que nem ondas eletromagnéticas que a gente emana do nosso ser. A física explica o quê? Existem as ondas. Tem ondas mecânicas, ondas sonoras, ondas eletromagnéticas. O nosso pensamento ele é eletromagnético. Por que ele é eletromagnético? Porque somente as ondas eletromagnéticas carregam energia, transferem energia. São as ondas de rádio, de TV, de micro-ondas. Então, os nossos pensamentos, eles são eletromagnéticos e carregam energias. E dependendo da forma que a gente cria esses pensamentos, eles vão criar uma extensão e uma energia também, um padrão vibracional. Vocês já viram que a gente joga uma pedra no rio assim, não faz aquelas ondinhas? Então, cada pedra que vocês jogam no rio, no laguinho ali, na água, é um pulso. Agora, imaginem o nosso pensamento. Eu posso ter um mau pensamento. Ele pode ser um pulso. Aí, ele não vai ter uma propagação, uma distância muito grande. Agora, ele vai ter uma vibração, que é a altura dessa onda. Agora, se eu começo a pensar sempre na mesma coisa, vamos pegar um exemplo. Eu me desanimo com a vida, a toda hora. Tudo, essa vida não presta, essa vida não sei o quê. A cada pensamento desse eu vou gerando um pulso, e vai gerando uma onda. Que a onda, na verdade, nada mais é do que uma sequência de pulsos. Então, cada pensamento ruim é uma pedrinha que eu vou largando nesse lago ali. E vai formando ondas. Se eu não paro de pensar essa coisa ruim, eu vou acabar criando um padrão vibracional em torno de mim. Muitos de nós pensam e agem. Aí a coisa até se torna pior. Que eu penso em fazer coisas ruins e vou lá e ainda pratico aquela coisa ruim. Então eu invejo a pessoa, eu crio um padrão vibracional para mim e eu ainda vou lá e resolvo difamar a pessoa. Vocês estão me entendendo? Mas existem vezes que a gente também só pensa, mas não toma ações que prejudicam a pessoa. Que seria nesse caso, esse desânimo com a vida. Eu vou criando um padrão vibracional, essas ondas, e eu vou começar o quê? A entrar em sintonia. Do mesmo jeito que
eu tenho uma fonte de rádio propagando ondas sonoras, e eu tenho os terminais, né? Os rádios na casa das pessoas que vão sintonizar no dial ali, naquela frequência. Ah, eu quero ouvir a Rádio Atlântida lá, tá. É nessa frequência. Eu vou começar a atrair para mim tudo que tiver nessa frequência. E isso é muito ruim e desagradável para a nossa vida, porque eu já estou mal, eu já estou infeliz, e vou atrair mais pessoas desencarnadas, ou pensamentos também de encarnados infelizes para a minha vida. Quem quer isso para si? Levanta a mão. Ninguém, né? Mas por que a gente age assim? Se a gente sabe disso. Porque muitas vezes o nosso orgulho é maior do que a gente pensa. Prestemos atenção nisso. Quando a gente sabe de alguma coisa que a gente está fazendo que é errado e a gente persiste, é porque a gente está cego. E para nos cegar, basta o nosso orgulho. A partir do momento que eu crio essa onda na minha vida, a física explica que para eu zerar essa onda, na verdade, me foge o termo agora, mas ela não é ser aniquilada, mas é ser neutralizada. Eu vou precisar criar uma onda inversa. E é assim que funciona na física. Se eu crio uma frequência de onda com certa altura de vibracional, se eu criar uma contrária, onde na crista aqui, na outra onda eu tenha um vale, aqui eu tenho uma crista, aqui eu tenho um vale, ela vai zerando. Então a física vem nos explicar como é que o bem pode reparar o mal. É justamente assim. Todo o mal que a gente fez para nós ou para os outros, a gente pode repará-lo começando a ter realizações no bem. É que nem aquela história, se eu não... se a pessoa abortou um filho, poxa, depois veio a descobrir, estudar que aquilo foi um crime hediondo para Deus, para a vida. Ah, ela não vai ter escapatória, vai ser punida. Não. Poxa, ela pode ir lá, pode adotar 1, 2, 3 crianças. Queria só ter 1, agora vou ter 3 também. E dar todo aquele carinho que não quis dar para aquele filho abortado, dá para esses filhos adotivos. Nós temos um livro na nossa casa que é o Caminheiros do Bem. E olha, gente, não é porque é da nossa casa, mas eu julgo que é um dos melhores livros que eu já li. Tá? Vale a pena, quem não tem, compre para ler. Quem não pode pegar na biblioteca, enfim. Leiam. Tem um capítulo que chama Na Casa de Mateus. E explica esse capítulo desse livro, que é o Irmão Jonas, psicografado pelo José Fernando. Esse capítulo mostra para nós a importância da reconciliação com os nossos inimigos e da energia benfazeja que provoca as realizações no bem, da gente buscar no esforço a gente se superar. Porque daí a ajuda e a atenuação de alguns males que a gente tenha feito vai se implantar na nossa vida. Então, nessa história, nós temos o Mateus, que é casado com a Sofia, e que eles têm uma filha que chama Rosa.
Esse aqui, o Mateus, na verdade é um ex-algoz da Sofia. Em outra vida, o Mateus fez muito mal a Sofia. Essa família aqui é danada, porque a Rosa com a Sofia são inimigas e rivais de outras vidas. A Rosa é uma pessoa que destruiu lares e gosta, ou gostava, né, de vida fútil. E a história começa com o irmão Jonas indo com uns assistentes para essa casa que merece a ajuda deles. O Mateus é um alcoólatra, tá? E com o vício da pedofilia, do abuso sexual. E na hora que eles chegam na casa, o Mateus está bebendo para ganhar coragem e com pensamentos em relação à Rosa, que tem 14 anos. E ele, só com pensamentos bem equivocados em relação a ela, né? E ela até sentindo isso, ela até aumenta o som ali, que ela sabe que o pai não gosta do som alto, para ver se espantava ele. E em determinado instante ele tomou mais umas talagadas ali e ele tirou a roupa e foi no quarto dela. E ela tomou um susto, né? E ele se declarou para ela. E nesse instante, com a ajuda espiritual, o vizinho veio bater na porta esmurrando porque estava pegando fogo entre as casas dele. Nessa hora, a menina ficou lá, né, aliviada, mas muito atormentada, chorando. E ele falou, olha, se você contar para sua mãe ou para alguém, eu vou te matar. E saiu correndo, botou a roupa e foi ajudar o vizinho a apagar o fogo. E vocês veem, o Mateus tem todos esses defeitos, mas ao mesmo tempo, junto aos colegas, aos vizinhos, ele tinha a imagem de um homem íntegro. E pessoal, muitas vezes a gente vê isso na sociedade nossa. Pessoas que fora de casa é uma coisa e lá dentro é uma bem diferente. E muitas vezes a gente acha que deve acobertar esses erros, essas falhas dos maridos, das esposas, dos amantes, dos enteados, enfim, de quem quer que seja, para resguardar a imagem da família. Isso é um grande erro. É um grande equívoco que a gente faz. Nenhum pai, nenhuma mãe tem o direito de molestar o filho. Nenhum. E quem deixa e permite, ou acoberta, é tão culpado ou mais de fazer isso. E essa família se livrou disso. Como? Esta daqui, ó. Com fé e trabalho. Orando, trabalhando pela sua família, por si, vencendo a inimizade, até fluídica, com a própria filha. Porque de início, a Sofia e a Rosa, elas sentiam uma antipatia, mas Sofia foi vencendo isso, falando, não, é minha filha, eu vou cuidar dela. E Rosa colaborou com isso, também se tornou uma boa filha. E foi justamente essa relação de benefício mútuo, de entrega, de renúncia ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, que fez proteger a Rosa de um abuso. Isso não vai eximir ela no futuro de ter problemas na área genésica dela, provavelmente não vai ter filhos, ou enfim, não vai eximir ela das dificuldades dela. E esse aqui, de certa forma, vai beber mais para criar mais coragem para tentar fazer de novo e vai cair de cama
doente, com uma úlcera no estômago, e vai usar esse período de enfermidade para repensar a vida. Então, esse exemplo aqui mostra bem as provas que cada um pode passar, mas ao mesmo tempo pode se livrar, pessoal. A gente tem que criar ondas do bem, benéficas, para ajudar a gente a equilibrar todo o mal que a gente possa ter feito. Ou até venha fazer, porque uma hora a gente vai ter mais crédito. Aquelas ondinhas ali do bem vão ser maiores e vão sobrepujar qualquer coisa ruim que a gente tenha feito. E aí a gente já vai entrar em outra esfera vibracional. Porque vocês percebam, este aqui vai ficar doente, não vai entender nada, vai achar que, puxa, como é que pode, bem agora que eu estava quase conseguindo pegar ela, e ele não sabe o bem que vai estar sendo feito para ele. E essa aqui vai poder no futuro se queixar um monte das dificuldades de ter filho, mas também não vai saber todo o bem que foi feito para ela, de certa forma. E essa aqui talvez vai ter mais consciência, porque trabalhou, se esforçou, e aí vai ter mais consciência. E quando a gente tem mais consciência, pessoal, a gente tem mais gratidão, a gente agradece mais a Deus pela vida que a gente tem, pela família que a gente tem, pelos amigos que a gente tem, pelas coisas boas que aconteceram e a gente nem sabia que vieram para nos ajudar. Porque muitos de nós, diante das nossas provas, falta isso. Esse agradecimento, abaixar a cabeça, ser humilde. E a gente assimilar isso como uma forma da gente aprender e se reformar e de se melhorar. Porque muitas vezes a gente encara os nossos erros, as nossas falhas de uma maneira equivocada. O erro nada mais é do que um sinal que a gente tem que recomeçar de maneira melhor. Poxa, eu falhei aqui agora, pô, tá certo. Eu tenho que ter humildade e falar, então vou fazer diferente. Vou buscar outras formas. E muitas vezes a gente deixa nesse instante de tentar. A gente tem que tentar outra vez. Isso que é persistir no bem. É pior deixar de tentar do que a gente não experimentar. A gente tem que ir lá e falar, não, eu vou persistir, eu vou continuar. E o maior fracasso da nossa vida não são as escolhas erradas. Isso é até uma coisa cultural da humanidade, essa coisa do fracasso. Poxa, ele é um perdedor. A gente botou na nossa cabeça que errar é um sinônimo de fracasso, que fazer uma coisa imperfeita, eu não sou bom. Isso é orgulho puro. Então, o nosso maior fracasso não é fazer as escolhas erradas, é sim não fazê-las. Porque muitas vezes a gente se omite, ou tem uma certeza absoluta sobre uma coisa, e não é bem assim. Para a gente ter equilíbrio, a gente tem que ter a tranquilidade de esperar as coisas com ânimo, com confiança e com tranquilidade. Porque nada mais é do que a gente ter fé na vida, no futuro, para a gente ter uma vida melhor. E é nesse esforço que a gente vai fazendo que as provas vão se atenuando e a nossa vida vai tomando rumos que a gente almeja. Pessoal, obrigado pela atenção e uma boa semana para vocês. Obrigada ao Roberto pela palestra, pelas mensagens.